Me parece haver uma tentativa de uma pressão psicológica e emocional constante em cima do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Eu digo isso. Tentativa não, ato consumado. Exato, ato consumado. É ato consumado, porque ele está sendo torturado pela perseguição Estado, não é tentativa, o tempo todo. Não. Essa questão a gente comentou um pouco ontem, porque a gente sabia que esse depoimento estava acontecendo ontem, e é um absurdo jurídico, mais um, né, que nós vemos aí agora diariamente acontecendo. Me parece que há uma intenção reiterada dessas forças que hoje dominam o nosso país, políticas, vou dizer políticas, porque esses ministros do STF que estão agindo politicamente, então hoje são forças políticas. Me parece haver uma tentativa de uma pressão psicológica e emocional constante em cima do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Eu digo isso. Tentativa não, ato consumado. Exato, ato consumado. É ato consumado, porque ele está sendo torturado pela perseguição Estado, não é tentativa, o tempo todo. Não. Por quê? Eu digo tentativa porque às vezes a pessoa tem um equilíbrio emocional que consegue resistir por mais ou por menos tempo. Então, é uma tentativa de forçá-lo a algo, ou a desistir, ou a parar, ou a recuar. Eles querem o ex-presidente Jair Bolsonaro fora das eleições presidenciais e para o Senado, principalmente do ano que vem, mesmo não estando concorrendo, também que ele esteja fora do apoiamento, das decisões. Eles querem que ele saia do jogo pela força política que ele é hoje. O que acontece com o Eduardo Bolsonaro hoje nos Estados Unidos, que ele tem realmente um papel preponderante em mostrar aos Estados Unidos e à comunidade internacional os abusos que estão acontecendo no Brasil, os crimes contra a humanidade, os direitos humanos que estão acontecendo no Brasil. Ele é, sim, um interlocutor importante. Mas isso não está acontecendo apenas pela atuação dele. Isso está acontecendo pelas próprias atitudes do Alexandre de Moraes. Nós acabamos de falar na pauta anterior que existe um processo das empresas norte-americanas contra ele, porque ele está censurando as empresas norte-americanas. Isso começa com a suspensão do X em 2022 durante um mês. O Elon Musk declarou guerra também a esta criatura. E depois veio e mencionou que só pagou a multa porque teve receio, porque tinha ameaças de que seus funcionários pudessem ser presos no Brasil. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque uma das coisas que foram ditas aí pela PGR é que o presidente Jair Bolsonaro seria o principal beneficiado das atitudes do Eduardo Bolsonaro. Ele não é o principal beneficiado. Todas as pessoas perseguidas pelo Alexandre de Moraes, empresas, pessoas caladas, contas suspensas, todos foram vítimas do Alexandre de Moraes. Portanto, todos são interessados nessas sanções que podem vir a ser aplicadas através da Lei Magnitsky. Olha, eu vou tentar seguir um fluxo aqui de pensamento, porque tem tanta coisa aqui, tem tanto ponto em aberto aqui. Você não vai encontrar novinha no grau. Não, pelo amor. É um estado de exceção, ponto. Não é um estado bipolar. Marcelo, me permita divergir. Não é um estado bipolar, polar, tripolar. É um estado de exceção. E eu entendo, estava pensando aqui, que a culpa seja de todos nós. Absolutamente da sociedade brasileira. Assim como confunde navalha com gilete, confunde justiça com judiciário. E aí quando você coloca essa menção supostamente honrosa ao judiciário, você acaba por aceitar tudo que o judiciário faz, tudo que ele manda. Toda a ordem que ele exara, você acaba admitindo como certa, como correta, como justa. Uma coisa é ser correta, outra coisa é ser justa. Às vezes não estão no mesmo lugar. Dito isso, para mim é uma tática, mais uma tática ilusionista do L'État semois, ou seja, né, do nosso Aluizinho 14, aí, o Alexandre de Moraes. Para quê? Para que não se investigue o INSS. Aliás, a Polícia Federal não tem mais o que fazer do que ouvir Bolsonaro,
não devia estar na rua procurando quem é que desviou dinheiro dos velhinhos? Tem o Estatuto do Idoso, que dá aí uma especialidade para que eles sejam tratados como prioridade. Eu não estou vendo prioridade nenhuma desse governo. O mesmo governo que desloca a AGU para defender Alexandre de Moraes, nesse caso, como a Ana acabou de lembrar novamente, o caso da Rumble e da Truth Social. E tem mais uma coisa. A Polícia Federal agora está trabalhando. O Lewandowski destacou a Polícia Federal para investigar a mulher que chamou o Lula de ladrão na porta da Pois casa. é. Então deixa eu ajudar também a Polícia Federal, já ela está sem trabalho. Lula, ladrão. Lula, ladrão. Lula, ladrão. Lula, ladrão. Lula, ladrão. Manda a Polícia Federal também, já dá mais trabalho para ela. Boa, vou fazer a mesma coisa. Lula, ladrão. Tá aqui, tá, o caminho tá feito. Tem mais uma coisa aqui, ó. É tanto estado de exceção que eu vou provar. Sabe quem deveria se preocupar com os 2 milhões que foram transferidos para o filho Eduardo Bolsonaro? Os outros filhos. Podiam questionar, pai, isso aí é adiantamento de legítima? Sim, é verdade. Tá certo? Genial. Então fica a dica também pro Flávio, pro Carlos, pro Jair. Vamos lá, ô pai, isso aí é adiantamento de legítima. Então vamos para a matemática agora. 2 milhões de reais equivalem razoavelmente a pouco mais de 350 mil dólares. Então ele tem aí, quando muito, 2 anos garantidos para pagar passagem de avião, para viajar. Ele tá em Dallas, vai para Washington, tá lá para ele sobreviver literalmente. Não é uma vida nababesca, ele vai ter que controlar esse dinheiro se ele for ficar por lá. Porque nós temos mais 1 ano e meio até as eleições. Não é um hotel de luxo da Janja e do Lula lá em Paris, não. Exatamente, a 50 mil reais a diária. Acho que a viagem ficou em $500 milhão. 10 mil dólares a diária? Não, que equivaleria a 10 mil dólares, exatamente. A viagem toda acho que foi $500 milhão. E para finalizar, Ana, você falou assim, ele tem resistência. Verdade, Bolsonaro tem muita resistência, mas isso não pode justificar a justiça não ser feita para ele também, porque ela tem que ser baseada no ser humano médio. Então, se passou daquela medida, é tortura, como o Pavinato disse, e eu concordo muito. E o STF, na figura do Dias Toffoli, tem súmula dizendo isso. Tratamento desumano é considerado tortura. Então, Bolsonaro está sim sendo torturado e isso é um vilipêndio à dignidade da pessoa humana dele. O Toffoli não tem capacidade de súmula. O Toffoli só mula, no máximo. Só lembrando que todos esses episódios que ele narrou aqui estão narrados nesse aditamento da Rumble. Eles falam lá no aditamento da questão do processo do Bolsonaro, da questão do Eduardo Bolsonaro. Eles estão colocando todas essas questões no aditamento lá da Rumble. Desculpa, professor. Só fazer uma consideração, vou pegar a partir do que você falou. Não é uma discordância, apenas uma complementação em relação ao que foi falado, que é uma tentativa de tortura. Não, é configurado, tanto juridicamente já está definido que é uma tortura, e o fato de algumas pessoas resistirem mais ou menos à tortura apenas demonstra a grandeza dessa pessoa. Ser capaz mais ou menos. É o caso do Bolsonaro, que está sob tortura há 2 anos, com aproximadamente 2 anos e meio. Desde que ele entregou a presidência da República, ele está sob tortura. Isso não retira a existência da tortura. Isso apenas demonstra a grandeza dele estar suportando isso. Outro lugar dele, ao contrário que falaram que ele tinha saído do Brasil, fugiu, abandonou, outro lugar dele já teria ido embora. Eu, particularmente, eu não sei se eu continuaria, já não teria desistido do Brasil. Porque ele está submetido a coisas que são ridículas. Você falou 350 mil dólares. Sinceramente, não paga nada. Porque são 2 filhos, a esposa e ele, com 350 mil dólares, você fica lá nos Estados Unidos para ter uma vida normal, com um custo de vida que é mais caro, porque o dólar, veja, o dólar vale mais do que o real, mas você paga mais caro pelas coisas. Isso daria no máximo 6 a 8 meses, o que significa que o dinheiro que o Bolsonaro está remetendo é exatamente para aquilo que ele falou, para auxiliar o meu filho, que simplesmente está renunciando a qualquer provento que venha do Estado brasileiro pelo cargo que ele ocupa, tendo sido eleito com a maior quantidade de votos do país. Ou seja, ele não está fazendo nada além. Aqueles que estão dizendo que esse dinheiro está sendo dado para financiar o Eduardo, para ele fazer alguma coisa contra a justiça brasileira, isso é um absurdo. Isso é demonstrado até pelo volume de recursos. Qualquer pessoa que já tenha ido nos Estados Unidos, qualquer pessoa que tenha noção do que dá para fazer com 350 mil dólares, dentro das dificuldades que ele está vivendo, sabe que isso não dá para nada. É a rele sobrevivência. Veja, é rele sobrevivência. Porque esses 350 mil dólares não paga, por exemplo, uma dessas viagens que foram feitas agora pelo governo brasileiro para ficar pintando de palhaço na França. Não dava 1 mês de hotel pro Lula e pra Janja. Pois é. 1 mês de hotel. Mas é isso aí. Não dava 1 mês de hotel. E é interessante, Caivano, eu vou fazer e vou encerrar apenas dizendo aquilo que você disse, justiça e o sistema judiciário.
vou falar uma bobagem, eu não sou jurista, tá? Mas eu acho que nem o Kelsen iria tão longe ao ponto de dizer que é justo, que é legal, porque ele não chegaria ao ponto de dizer, afinal de contas, a justiça se confunde com sistemas judiciários, que nem ele falaria isso, porque ele raciocinou de uma maneira tão boa. Maravilhoso você ter falado, sabe por qual razão, Pavinato? O Carl Schmitt, para quem não sabe, foi o jurista do regime nazista. Ele construiu toda uma teoria jurídica, mas construiu também uma teoria política. Na década de 60, quem foram os caras que foram bebendo do Carl Schmitt? Foram exatamente essa calhordada da esquerda que foi atrás da tese do Carl Schmitt para justificar a lógica de que a sociedade tinha que viver um processo revolucionário porque a política era uma relação amigo-inimigo. Então não existe a política como uma busca de convergência ou a formulação de projetos. É uma relação entre amigo e inimigo. Foi maravilhoso você ter falado isso. Por qual razão? Porque o Carl Schmitt falaria, e essa gentalha também falaria, porque eles beberam na década de 60 e desdobraram a partir daí a lógica do Carl Schmitt de que fazer política é lutar contra inimigos. Política não é guerra. Política é outra coisa. Mas é assim que eles trabalham. Por isso que eles estão torturando o Bolsonaro. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.